Você com certeza já ouviu falar da arte medieval, mas não sabe tudo que eu tenho pra te falar nesse vídeo, então fica comigo até o final, que eu te garanto que vai valer muito. Gente, é sério, muito a pena. Fica comigo que vai valer muito a pena. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a nossa vinheta, produção. Fala, minha galera, SOS História, Professor Pedro Silva com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês, nosso canal do SOS História, o mais completo desse YouTube. E ó, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, envia esse vídeo pra alguém, compartilha aí no seu grupo de estudos, no seu grupo da escola, no lugar que você puder, para ajudar o SOS História a crescer cada vez mais, tá? Se você quiser tirar print desse quadro aqui maravilhoso que eu montei para você sobre arte medieval, eu vou abaixar aqui rapidinho, ó, rapidinho. Produção, vem produção, vem produção, vem produção. Não importa o tempo, ele é meu príncipe encantado, encontrei nele a minha liberdade, vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade. Poesia 6 a gente reviveu, era uma vez eu e você, não diz que você esqueceu. Hoje eu falei de você pra minha mãe, sei que tô emocionado, eu sei que tô precipitada. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Galera, falando sobre arte medieval, eu preciso ressaltar que quando a gente fala da arte medieval, você tem que estar ligado que ela vai estar ali do século V até o século XV, né? Que é a Idade Média. Naquele período da Idade Média, do 5 ao 15, a maior parte da população europeia não tinha hábito de leitura. A maioria não era hábito de leitura, né? Até estou exagerando, não é questão de hábito de leitura. A questão é que as pessoas não sabiam ler, né? Não é hábito de leitura. Então, por conta das pessoas, a maioria serem analfabetas, exceto ali os mais religiosos, né? O clero, enfim, existe ali nas imagens um papel educativo. Educativo por quê? Porque era a forma das pessoas aprenderem. E isso vai ficar muito evidente quando a Reforma Protestante ocorre, no século XVI. Não existe uma tentativa de retirada das imagens por parte de Lutero e nenhum dos reformistas. Justamente porque entendiam que as imagens ajudavam a população a compreender de forma mais facilitada a mensagem que eles queriam passar. Então as imagens, elas possuem um papel muito educativo. Além disso, elas também ali abordam temas religiosos, né? Você vai ver aí as artes medievais tratando de temáticas especificamente religiosas, não fogem desse aspecto, dessas características. E aí, quando a gente vai falar de arte medieval, a gente precisa dividir ela em duas fases. Uma que está concentrada na primeira fase da Idade Média, que é a Alta Idade Média, e a segunda que está concentrada na segunda fase da Idade Média, que é a Baixa Idade Média, beleza? Na Alta Idade Média, a gente tem um desenvolvimento da arte românica, que tem uma influência, de certa forma, ali dos romanos, e que é muito forte no século IX e no século X. Até tem presença de arte românica antes, mas a gente pode considerar que o ápice, o apogeu ali é no século IX e século X. E algumas características precisam ser ressaltadas nessa arte românica. Primeiro, as artes românicas, elas não são tão detalhadas, elas não possuem tantos detalhes, né? As igrejas românicas, de característica românica, elas são com paredes mais espessas, com pouco espessas, não, né? Espessas, olha, gente. Espessas, né, com pouca entrada de luz. Então, por conta disso, o seu interior era muito frio, era bem diferente, eram menores, em menor proporção. E uma coisa interessante é que essa arte românica que aborda temáticas religiosas, né, que era a característica da arte medieval, elas não possuíam assinatura. Os artistas não assinavam. E é interessante perceber isso. Por quê? Porque isso ressalta a centralidade de Deus, como Deus estava no centro, de certa forma um teocentrismo bem evidente. Por quê? A maior parte das artes românicas, elas eram encomendas. Eram encomendas para igrejas, para abadias, para castelos, para abóbadas, para diversas questões ali religiosas. Ali alguns nobres também encomendavam, mas a grande parte das encomendas eram feitas para grupos religiosos, para a igreja e tudo mais. Então, o que se entendia, né? O que se entende nessa época é que a individualidade, ela não deve ser valorizada. Não importa quem pintou, porque se você ressaltar quem pintou, você está ressaltando o indivíduo. Quem tem que ser ressaltado é Deus.
Então aquele aspecto, de certa forma, um pouco egoísta, né, não pode ser ressaltado, não pode ser valorizado. Por isso que não tem assinatura nas artes românicas. A gente já vai ver isso diferente na arte gótica. Na arte românica não tem assinatura justamente porque Deus está no centro. Tá? Então essas artes, elas serviam ali para adornar, né, e tudo mais, as áreas religiosas e também, como eu falei, para instruir pessoas. Só que o mundo vai mudando. E essa mudança do mundo, ela não só afeta o mundo, mas afeta tudo que está ao seu redor, inclusive a arte. Né? Se engana você que acha que nenhuma arte ela tem uma influência do que está vivendo naquele momento. Você está completamente enganado se você acha isso. Todo mundo que está pintando alguma coisa em algum momento está sofrendo influência do momento que está vivendo. Isso é óbvio, isso é fato. Fato. E a gente vai ver essa transição da arte gótica da arte românica para a arte gótica, como é evidente isso. Por quê? Porque aqui a arte gótica já está na Baixa Idade Média. Aqui a arte gótica já está localizada ali a partir do século XI, principalmente. E aí uma das coisas que vai ser já característica. Na arte gótica existe assinatura. Olha só, os artistas, eles assinam as suas artes, eles fazem a assinatura. Na arte românica, o que tem que ser valorizado é o quê? É Deus. E na arte gótica, os temas deixam de ser religiosos? Não, mas o artista passa a ser visado. O artista passa a ser valorizado. E aí é interessante perceber que a partir desse momento da Baixa Idade Média, o mundo está mudando por conta das cruzadas, por conta do renascimento comercial causado pela reabertura do mar Mediterrâneo, ali principalmente com a Quarta Cruzada, que é a cruzada comercial. Então tudo isso gera uma conexão do Ocidente com o Oriente, e essa influência oriental faz com que as mudanças de perspectivas ocorram a partir daquele momento. Então você vê que as artes, tá aparecendo aí para você na tela, né? As artes são mais detalhadas. As artes, elas buscam exaltar mais ali os detalhes, buscam exaltar com mais minúcias cada elemento ali da arte. Existe um trabalho de perspectiva. E aí você fala assim, pô Pedro, mas eu já ouvi sobre essa ideia de trabalho de perspectiva. Essa ideia de trabalho de perspectiva ela é muito presente no Renascimento cultural. Exatamente. O Renascimento cultural, que tem o seu ápice ali no século XVI, ele vai se desenvolver para muitos historiadores a partir do século XI. Então, é um desenvolvimento gradual que vai culminar lá no século XVI no Renascimento cultural. Mas a gente tem todo esse desenvolvimento ao longo dos séculos causado por esse renascimento comercial. Então, o renascimento cultural, ele não simplesmente as pessoas acordam lá no século XVI, da Vinci e falam, eu vou tirar isso daqui. Não, existem influências anteriores e se você for ver, a maior parte dos artistas góticos, eles são italianos. Por que italianos? Porque a Itália, a Península Itálica, né, que nem era a Itália como a gente conhece hoje, ainda era dividida, a Península Itálica é o lugar que está recebendo a maior carga de influência cultural através dessas trocas comerciais. As cidades de Gênova, Veneza, Florença, Nápoles, são cidades que estão recebendo essa cultura, estão bebendo dessa cultura oriental através das trocas comerciais e estão modificando a sua perspectiva, a sua forma de pensar. E a gente vai ver que isso ocasiona, lá no século XVI, o renascimento cultural. Outra coisa, as áureas que existiam nas pinturas românicas, como você pode ver aí, ó, essa áurea, né, de um aspecto angelical, sagrado, elas vão sumindo na arte gótica. Enquanto na arte românica a gente tem essa áurea evidente, na arte gótica isso some, isso desaparece, beleza? E outra, as igrejas, elas são mais verticalizadas. Você vai ver que as igrejas românicas, elas são menores, paredes mais espessas, olha eu de novo, ó, paredes mais espessas, pouca entrada de luz, mais frias. Nas igrejas góticas, a gente tem uma igreja mais vertical, maior, com paredes mais finas e com os famosos vitrais, que possibilitavam a entrada de luz e não deixavam as igrejas tão frias como as igrejas românicas. Beleza, minha galera? Curtiu esse vídeo? Ó, já deixa a sua curtida, tá? Deixa a sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda a gente a crescer
cada vez mais. Por favor, compartilhe esse vídeo com alguém e vamos pra cima, vamos pra cima. Manhã não importa o tempo, ele é meu príncipe encantado. Encontrei nele a minha liberdade, vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade.